Olá forasteiro, olá forasteira! Se você está aqui com a gente hoje, você vai ver um vídeo bem legal e bem diferente. Não tão diferente assim porque eu vou fazer as coisas que eu sempre faço aqui. Mas hoje nós vamos falar de 4 katanas, as katanas do Zoro, as principais. Ele usa 3, eu sei, mas ele tem uma que quebrou e uma que foi bem popular, digamos assim. Quais são? Vamos conhecer agora. Primeiramente, eu peço desculpa, eu não sou o Zoro, eu não consigo segurar 3 katanas ao mesmo tempo e mostrar pra vocês todas as 3, eu vou ter que mostrar de uma em uma. E a primeira é essa, a Wado. É Wado Ichimonji, se eu não me engano, ou Wado Ichimonji. Uma coisa assim, eu não sei exatamente falar, eu peço desculpa pra vocês pelo meu japonês maldizido, eu já não sou bom falando português, então imagina falando japonês. Então, me perdoa. Essa daqui é a primeira katana do Zoro. Ele herda lá, né, vamos botar um entre aspas aí, da melhor amiga dele, que morreu, como é que é o nome da menina? Kuina, é isso aí, o nome da menina é a Kuina, antes essa katana era dela, ela morre, pelo que a gente sabe até agora ela morre, e o Zoro herda essa espada, tá com ele desde o começo essa katana, e ele tem um grande apego por ela, essa é a que ele usa na boca, então eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver aí. Não, brincadeira. Em resumo, era uma katana que ele usa para fazer o golpe definitivo quando ele vai ganhar do samurai, que ele vai herdar aquela katana preta que a gente mostrou no vídeo junto com o Fred, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje de novo, nada que você já não tenha visto, mas ele, para derrotar o samurai, ele usa essa aqui e ele dá um golpe de ataque único. Ela é uma espada de Meitou, ou seja, ela é uma das grandes espadas ali dentro do universo de One Piece. E ela é da segunda classe lendária, da segunda classe mais forte. Então ela já começa sendo, logo no começo ele tem uma espada que é realmente poderosa e que é única. Não existe outra igual. Existe na mesma classe, no mesmo nível de poder, digamos assim, entre aspas, mas como essa não existem outras, o que é uma coisa bem legal que ele usa desde o começo essa. A segunda espada que a gente vai falar hoje é a Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu. É isso. Falei certo. Acho que falei certo. Enfim, essa daqui é a espada amaldiçoada do Zoro. Se você não se lembra dela, cara, assiste de novo, porque é uma das melhores cenas do Zoro é quando ele ganha essa espada aqui, que ele ganha entre aspas, ele compra. O que acontece? Ele está dentro de uma loja de espadas e armas normal, quando ele está procurando, que as katanas dele quebrou e ele só está com a Wado. E ele está procurando dentro de um barril. E ele acha essa espada aqui, ele sente uma áurea nela. E ele, na hora que ele pega ela, o cara já fica, o dono da loja, ele já fica meio feliz. E daí quando a guria lá, que é a subtenente do Smoker, eu não me lembro o nome dela. Enfim, não é importante, eu não me lembro, desculpa. Tashigi! Porra, eu tenho a espada dela aqui, se vocês quiserem ver depois, deixa o seu comentário aqui, quero ver a espada da Tashigi, que eu mostro pra vocês a espada da Tashigi. Vamos lá. A Tashigi entra na loja e fala: ó, essa espada aí, ela é amaldiçoada, tem que tomar cuidado, não sei o que, não sei o que. Daí o cara fala: ah, eu admito, eu botei ela junto dessas outras espadas velhas porque eu queria me livrar dela, porque ela é uma espada amaldiçoada, não sei o que. Daí o Zoro pega, desembainha ela, pega e diz assim: ó, vamos testar a sua maldição contra a minha sorte. Ele pega, não vou conseguir fazer aqui, ele arremessa ela pra cima. Daí depois que ele ganha essa espada, que ele ganha na sorte dele, ganha da maldição da espada, ele ganha outra espada. Só por coisa de eu falar dessa outra espada que ele ganha, eu vou lembrar uma coisa. Essa espada, ela também é uma Meitou do universo de One Piece, uma das mais poderosas, só que ela é de terceira classe. A Wado é de segunda e essa daqui, a Sandai, ela é de terceira classe. Então é uma coisa assim que tipo, o Zoro só tem espadas muito fortes hoje em dia. E é uma coisa que não tem como negar que tipo, o Zoro tá muito apelão. O ataque dele tá conseguindo cortar praticamente tudo. E agora eu acho que o próximo arco provavelmente vai ser contando um pouco mais da história dele e da onde que ele é, a origem, por que ele consegue usar a espada preta, que eu me esqueci o nome, mas tudo bem. E você vai descobrir logo logo no mangá, pelo menos, como que é a origem do Zoro e da onde é que ele é, da onde que vem toda essa habilidade já dentro dele para ele ser um espadachim tão forte, um espadachim tão incrível. A terceira espada que o Zoro ganha, e que é realmente um pouco o nível mais elevado aí, é a Yubashiri. Ah, isso aí. Essa espada aqui, pessoal,
ela é dada pelo dono da loja para o Zoro, porque o Zoro testou a sorte dele contra a espada amaldiçoada e ganhou. Então o dono da loja dá essa espada para ele, ele chega, olha, eu tenho essa daqui, ela é uma das grandes espadas, ela também é de terceira classe lá do... é uma Meito de terceira classe. E o Zoro realmente ganha ela, ele não precisa pagar por nenhuma das duas, eu tava lembrando disso agora. Ele ganha essa daqui e a espada amaldiçoada, o cara dá pra ele de graça, porque ele vê que o Zoro é um espadachim consciente do nível da própria caminho da espada. Ele fala isso porque várias pessoas passam ali querendo, eu quero uma Meito, porque uma Meito é não sei o que. E poucas pessoas são merecedoras de uma Meito, como ele fala. Porque poucas pessoas têm um espírito de um samurai, têm um espírito de um lutador. E ele fala que o Zoro tem, e isso é uma coisa muito legal, porque o Zoro, na minha opinião, como eu já falei no vídeo pro Fred, o Zoro ele tem essa coisa de buscar um aprimoramento, de buscar ser o melhor. E cara, ele tá realmente entre os melhores hoje em dia. Talvez só o Mihawk consiga fazer um justo ali, ou talvez até mesmo dar um pau no Zoro ainda, não sei como é que tá esse nível aí, porque a espada do Mihawk, que a gente ainda não mostrou e a gente vai mostrar, então você tem que ficar ligado no canal Babazu, ativar a notificaçãozinha para saber quando que vai ter a espada do Mihawk aqui, que é aquela que parece uma cruz. Você tem que estar inscrito no canal e seguindo com as notificações, para saber, ela é a espada mais forte que tem em One Piece. Ah, meu Deus, como assim a espada mais forte? Sim, ela é descrita como a espada mais poderosa que existe no universo de One Piece. Várias vezes e várias pessoas falam isso. Inclusive falam isso pro Zoro. E o Zoro diz, uma espada não é tão poderosa, depende do seu empunhador. E cara, o Mihawk é um monstro. O Mihawk é um monstro que não tem como negar. E é muito legal ver o treinamento do Zoro com o Mihawk ali em algumas partes do anime, que eu não vou ficar dando muito spoiler. Mas é muito massa e você tem que assistir. E cara, se você já gostou dessas duas, eu vou falar um pouquinho mais do que eu falei com o Fred, então fica ligado. Pera. Desculpa te incomodar, senhor Ferreiro, mas agora eu tenho umas informações para te passar. Bem, o Zoro ele usa 3 katanas, certo? Durante o tempo que ele usa, eu sei que ele usa outras, mas dentro do universo de One Piece, existem 3 categorias dessas katanas, que são consideradas katanas lendárias. E agora eu vou te falar todas as 3 delas. A primeira delas é a Saijo wo Wazamono. O que é essa? São 12 katanas, ou espadas lendárias, que tem um grau de corte muito grande e tem uma possibilidade de corte muito maior, resistência e várias, como eu posso dizer, atributos que tornam ela meio que especiais e lendárias no universo de One Piece. Bem, o Zoro possui 2 delas hoje. A única espada que a gente já viu, que são dessas 12 lendárias, que não foram só citadas, é a do Mihawk. A espada se chama Kokutoworo. Kokutoworo, acho que é isso. A espada se chama Kokutoworo, é a espada do Mihawk. Ela é considerada por alguns, já que ela foi a única que apareceu no vídeo, ela é considerada a mais forte de todo o universo de One Piece. Isso porque é o que o pessoal fala, que foi visto até hoje. Talvez tenham outras que sejam no mesmo nível de força, mas desse nível ela é a única que apareceu e que foi confirmado o dono e tudo mais. Então fica aí, o primeiro grau, o Saijo wo Wazamono, tem só uma espada que foi o que apareceu até hoje no anime, que foi a do Mihawk. Agora vamos para o segundo nível. O segundo nível é mais fácil de falar, é meramente wo Wazamono. Existem 21 espadas dessas dentro do universo de One Piece, ou katanas, já que elas não são meramente katanas dentro do universo, como apareceu a do Mihawk. Ela é uma outra nomenclatura, nós vamos explicar ela num vídeo um pouco mais à frente. O João Ferreira vai falar para vocês daqui a pouco, quando tiver a produção dela. O Zoro possui 2 dessas hoje, na temporada atual que tá. Uma é a Wado Ishimonji, que é aquela branca que ele usa na boca durante o ataque, e a outra foi a última que ele conseguiu, que foi a Shusui, que é aquela espada com que tem os fios vermelhos. O Ferreira deve estar explicando um pouco sobre ela para vocês aí no vídeo, mas ele possui essas 2. Apareceu uma outra, já foi citada, não apareceu, mas nunca mostrou nenhuma das outras 21 lâminas, então a gente só tem essas 2 lâminas confirmadas como desse grau. E agora vamos para o terceiro grau. O terceiro, na verdade, é o Ryo Wazamono. O Ryo Wazamono, elas são 50 lâminas, 50 espadas, e ela se divide em várias. Na verdade, essa é a espada mais recorrente no universo de One Piece. Existem vários personagens que têm essa espada nesse nível, e agora eu vou falar alguma delas para vocês. A primeira que você tem que saber é o Abashiri. A Abashiri é aquela espada que, como o Ferreira deve estar mostrando, é aquela espada preta que foi destruída antes da luta lá pelo Ace, pela derrota, que acontece.
Então, ela foi uma das primeiras espadas que apareceu desse nível. Uma outra delas que você deve se lembrar bem é a Sandai Kitetsu. A Sandai Kitetsu. A Sandai Kitetsu é a espada amaldiçoada do Zoro, que o Ferreira deve estar mostrando para vocês aí no vídeo. Ela é também dessa classe, a terceira classe, existem 50 outras espadas como ela, inclusive a katana da Tashigi, aquela katana que a Tashigi usa, aquela katana branca, que é bem bonita na verdade, ela também é dessa classe. E tem uma outra que o Zoro usa em um outro episódio, eu não me lembro ao certo, mas e existe uma outra que também foi citada e nunca apareceu, mas até hoje nós temos a confirmação que 5 delas apareceram no anime e que foram citadas no anime ou no mangá. E esses são os níveis. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esses níveis. Bem, uma coisa muito legal sobre essas categorias é que elas existem de verdade no nosso mundo. Elas não são meramente uma criação de One Piece. Essas categorias de Wasamono, eles são uma categoria de espadas reais lá do Japão e que são espadas de todos os tipos. Em suma maioria são de katanas. Mas existem outras lâminas e outras espadas que estão nessa categoria. Como você pode ver ali no exemplo dentro de One Piece, a do Mihawk. A do Mihawk é uma das espadas mais fortes e ela está nessa lista, e ela não é uma katana. Existem outras peças como essa na vida real, e o Oda, quando ele criou essa lista, ele se baseou em algumas de verdade que existiram. Então, existem alguns nomes que vão existir ainda em One Piece, segundo o próprio Oda falou, que vão aparecer na história do Japão e na história que existe na nossa terra, digamos assim, na nossa realidade, e algumas espadas que vão aparecer dentro do universo de One Piece. Então isso é uma coisa muito legal e que temos muito a aprender ainda. Agora eu vou pedir desculpa pro Ferreiro e voltamos com ele. Essa aqui é a Shusui. Ela é uma espada de classe Meitou, segundo nível. O que acontece? Ela é do mesmo nível que a Wado. Então o Zoro tem duas espadas segundo nível, que é a Shusui e a Wado. E ele tem também uma de terceiro nível, que é a Sandai. E a outra também que era de terceiro nível, que é aquela que foi destruída. Eu me esqueci de falar isso. Aquela espada preta ela foi destruída pelo um dos inimigos dele, uma das pessoas que usava uma coisa de corrosão. Ele corrói a espada toda, a espada fica um cotoquinho. Mas essa daqui é a terceira e última espada que o Zoro conseguiu, quarta e quinta na verdade. Porque o Zoro tem 7 espadas até hoje. Ele começa com 3, que uma delas é o Wado, e daí 2 quebra, e daí depois ele pega mais uma, outra, daí depois ele usa um facão, usa um machete, e depois que ele pega a Shusui, a Wado e a Sandai, ele tá com elas toda o anime, então, toda essa segunda fase do anime, o novo, depois que ele fica com aquela roupa verde lá, de samurai, ele tá sempre com elas, nunca nenhuma quebrou, nunca nenhuma deu problema, e é muito legal isso, mas eu quero espadas novas, porque eu quero fazer espadas novas pra você, eu quero fazer katanas novas, eu quero ver o que o Oda vai inventar pro Zoro trocar de espada. Talvez seja ali quando descobrimos sobre mais o passado dele, descobrimos sobre mais quem ele é, a origem dele, família, de onde ele veio. Talvez mude um pouco. E é isso que eu tenho pra falar sobre hoje, pessoal. Essas foram as 4 espadas do Zoro que eu já produzi. 4, não 5, 4. São a Shusui, a Wado, a Sandai e a Yubashiri. Essas foram as 4 espadas de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer que eu faça a espada do Mihawk, se você quer que eu faça outras espadas de One Piece, eu vou fazer pra você. Você tem que comentar aqui. O canal tá legal, as armas estão saindo no site. Então você tem que ficar ligado aqui no canal Babazu e você tem que ficar ligado aqui com a gente. Você não pode perder, você não pode se esquecer de se inscrever no canal. E é isso, somos todos forasteiros e forasteiras. Vem com a gente, vem nessa aventura.